A partir de agora, Painel News. E com forte participação comunitária e social, a Enflo completa 28 anos de fundação. E a CDL de São José, 13 anos, com muita festa neste domingo. Unidas desde 2011, as duas entidades desenvolveram ao longo dos anos uma série de campanhas em favor do desenvolvimento do município e da região. E no programa de hoje nós vamos resgatar um pouco dessa história e falar também sobre os projetos colocados em prática atualmente pela Enflo e pela CDL de São José. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Record o primeiro presidente da Enflo e atual conselheiro da Enflo e CDL São José, Conrado Costa, que já está conosco. Conrado, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite. E também o atual presidente da Enflo e da CDL de São José, Tito Alfredo Schmidt, que já é nosso parceiro aqui, sempre conversando com a gente aqui na Rádio Record. Tito, mais uma vez, obrigado. Nós que agradecemos o convite, viu, Luciana? Estamos aí à disposição para discutir problemas lá do nosso município e da região. Muito bem. Bom, eu vou pedir uma licença para você, viu, Tito? Porque eu quero começar com o Conrado aqui, porque ele deve ter muita história para contar para a gente. Bastante. Conrado, você foi o primeiro presidente, é isso? Primeiro presidente, e na história da Enflo a gente sempre diz o seguinte, que a Enflo, que todo mundo fala, ela não foi criada, ela surgiu. Surgiu. Foi criado uma área industrial em São José, e como a maioria dos projetos do Estado, quando eu digo Estado, tanto faz federal, estadual, municipal, eles fazem as coisas, o projeto, implantam, inauguram, e não digo que abandonam, mas eles têm uma dificuldade de fazer a manutenção das coisas impressionante. E aí começou a se instalar empresas naquela região, e não tinha ônibus, não tinha as valas que eles fizeram, o mato tomou conta, enfim, problemas comunitários levou os empresários a começar a se reunir numa unidade que o Senai instalou também naquela área ali, ou próximo daquela área, e reuniu alguns empresários e começou a discutir o que podia fazer, solicitar a prefeitura aí, solicitar a empresa que fez a CODIS, Companhia de Distritos Industriais de Santa Catarina. Bom, e a ideia veio através de uma estilo associação de bairro, já que a gente tinha ali uma ideia que veio do Rio Grande do Sul, através de um dos que se instalou naquela área industrial. Sim. E essa conversa começou a evoluir, criamos uma associação do distrito, aí já batizamos de distrito porque envolveu as áreas limítrofes daquela área industrial criada pela CODISC. E em função disso surgiu a Associação Empresarial do Distrito Industrial de São José. pelo que eu entendi, assim, como você disse, surgiu, é aquela coisa assim que não foi nada muito combinado, assim, né? O pessoal começou a se reunir e tal, quando viu, apareceu, é isso? Exatamente, não veio assim alguém, trouxe uma... O cara trouxe ninguém disse assim, vamos fazer uma Enflo, uma associação e tal, não. Começaram a se reunir, as ideias começaram a pipocar, e aí surgiu. E aí essa associação, ela estava restrita a uma área, nós tínhamos até um mapa que via do distrito do Trevo da Forquilinha, a ponte do Rio Imaruí, ou seja, um bairro industrial, digamos assim. Isso estava funcionando e no dia da eleição a gente decidir quem é que faz assim, quem é que não faz. O grande mentor dessa associação chama-se Décio Giacomelli, ele que é o mentor. E eu, engenheiro de uma empresa também lá do distrito industrial, digamos assim, anotava as coisas, né? E na outra reunião eu, como era o único que anotava, passei a perguntar como é que foi, como é que não foi.
nas reuniões preparatórias. E aí levou nas costas dessa associação por 6 anos, viu? 6 anos. Daqui a pouco eu vou trabalho. Porque para ser o primeiro, né, você provavelmente pegou as grandes dificuldades, né? O mais importante. Né? Por formação, né, anotava as coisas, e nas reuniões não havia associação, e aí eu passei a telefonar, perguntar: fulano, como é que está aquilo que se comprometeu a fazer? E aí no dia da reunião, tu vai ser o presidente. Tá bom, eu? Mas como eu? Não, é tu. Eu virei o primeiro presidente dessa AEDS. Agora, daquela época até agora, né? Olha só a diferença, provavelmente já houve muita evolução, você que acompanha de perto, né? Qual é a diferença que você vê hoje, da Influ de hoje para aquela lá que começou? A gente não tem ideia, quando começa, de que vai se transformar numa coisa grande, com toda essa repercussão política que tem hoje. O detalhe que aconteceu também já naquela época, por exemplo, se tu for ver, existe hoje um livro com toda a história da Influ CDL, que começou com essa AEDS, que tu não tem uma foto, por exemplo, dessas reuniões preparatórias, porque não havia razão de tu estar batendo fotografia na época, né? Nem das primeiras. O grande documento foi a ata de fundação. Depois tem alguma coisa, às vezes, perdidas, né? Mas a transformação de AEDS em AENFLO foi uma coisa assim, também sem muita preparação, sem muita razão. O que aconteceu? Foi ao natural. Ao natural. O que aconteceu? Isso já estava ali com um ano e meio, 2 anos, já para 2 anos, a associação. E um dos associados, eu recebi um convite da CDL de Florianópolis para ir numa reunião no DNR, atual DENIT, que a DVA Veículos, que já fica noutra parte da BR, né, estava solicitando colocar uma sinaleira. BR-101 não era duplicada, evidentemente. E aí esse convite eu fui, uma reunião, tinha lá umas 15, 20 empresários da região, tal, foi eu, mais alguns. E na discussão lá sobre o BR-101, botar sinaleira, que eles não podiam botar uma sinaleira numa rodovia que não era uma rodovia federal, e toda aquela discussão técnica não saiu a sinaleira. Desta reunião, a gente teve oportunidade de discutir mais a BR-101. E aí foi que alguns empresários que foram de Biguaçu, mesmo de São José e da Palhoça, ou pelo menos receberam o convite, perceberam que nós estávamos limitados àquele do trevo da Forquilinha não pode ser assim, porque nós queremos se associar e tal. E começou, aí a gente percebeu que não havia uma entidade empresarial que atendesse a BR-101 de um modo geral, ou seja, de Biguaçu a Palhoça. Palhoça não tinha associação comercial, nem CDL, nenhuma organização empresarial. Biguaçu existia uma em gestação, já tinha até feito a sua primeira reunião e tal. E com isso surgiu a ideia de criar uma associação que não fosse só limitada àquilo ali, que fosse mais abrangente. E na decisão então vamos fazer uma modificação, e nessa modificação, como é que nós vamos fazer, qual é a área de abrangência? E eu sugeri, olha, todos os municípios limítrofes com São José. É uma coisa muito simples, então mas tinha que ter alguém para falar. Como você falou, não existia associação. E os municípios em volta não tem, só que na Florianópolis, que já era bem organizado, e a CDL de Florianópolis, e a CIF, que é a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis.
então vamos fazer. E surgiu a ENFLO. Fizemos um estatuto, e o primeiro estatuto da EDES dizia assim, hoje os estatutos são muito técnicos, mas o segredo é reunir as pessoas. Esse é o segredo. Se você quer falar de uma pessoa que começou a reunir as pessoas, problemas comuns, reúne as pessoas e as coisas acontecem. E foi assim que a ENFLO aconteceu, né? Eu vou agora com o Tito, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Qual era o objetivo de vocês naquela época quando foi criada a ENFLO? Que depois eu vou perguntar para ele para ver como é que está. Se hoje houve alguma mudança nesse objetivo principal de vocês. Quando vocês criaram tudo isso, qual era o objetivo de vocês? O objetivo era resolver os problemas comuns empresariais. E muito deles são problemas, como eu falei ali, ônibus. Em seguida, lá na EDES já conseguimos que o ônibus fosse até o distrito industrial, conseguimos que a prefeitura limpasse aquelas valas, conseguimos que o governo do estado pelo menos desse manutenção nas estradas da CODISC, porque não pertencia à prefeitura, depois pertencia à prefeitura. Conseguimos que a prefeitura então assumisse a manutenção, porque aquilo era um lamaçal. Então aí em seguida, com essa história da BR-101, a gente percebeu que tínhamos um problema comum. E nessa época, logo em seguida, lançamos uma campanha muito cedo, BR-101, uma questão de vida. Porque então, é uma bandeira que não tinha muito a ver com os empresários, tinha a ver com os empresários, porque morriam os funcionários também. O trevo que tinha ali no Cobrasol, todo dia tinha uma batida. Todos os dias. Não tinha um dia que não tinha uma batida. E algumas com morte. Muito bem. As histórias aí são 28 anos, né? E por isso nós trouxemos aí o primeiro presidente da ENFLO, quando tudo começou, para que ele contasse um pouquinho e mostrasse aí, através desse pouco que você contou aí, já mostra a importância que a ENFLO tem, sem dúvida nenhuma, aí com os empresários e também com a comunidade, né? Quando a gente fala de BR-101, a gente está falando também da comunidade. Agora eu vou com o Tito aqui, o Tito Alfredo, que é o atual presidente da ENFLO. Tito, os objetivos continuam os mesmos, o foco da ENFLO é o mesmo, como é que está? O foco é o mesmo, sim. Veja que história bonita, né, Luciano? Bacana, né? O crescimento que teve essa entidade na nossa região, ela se deu e aconteceu exatamente em função do crescimento que teve toda a região, né? Toda a região cresceu muito. Você está por aqui há muito tempo, não? Já, bastante. Então, mais de 20 anos já. Então você conhece, você sabe disso, né? Você imagina o que era essa região em 28 anos. E 28 anos é uma vida, é uma jovem entidade. Nós temos hoje a CIF fazendo 100 anos ano que vem. Temos outras associações do norte do estado ligadas ao sistema FACISC que estão aí com 70, 80, 90 anos, Blumenau, Brusque, Jaraguá do Sul, depois temos a Criciúma, aí temos algumas associações do oeste e do meio oeste catarinense, e a nossa em 28 anos nós podemos dizer hoje seguramente que é a maior associação do estado. Nós estamos afirmando isso. É a maior, tanto em número de associados quanto em prestação de serviços, e que é isso que nos interessa, é exatamente aquilo que ela oferece, né? Então nós prezamos muito pela qualidade, por aquilo que ela pode oferecer aos nossos associados. E isso fica muito claro para nós de que hoje é a associação que mais tem serviços em benefício de uma classe empresarial que chega aproximadamente a 3.200 empresas. Você veja que é um crescimento grande. Nós hoje temos 63 funcionários. Né? E esse homem ficou sozinho, quase que ele mais uma secretária na empresa dele, na época, viu, durante 6 anos. Durante 6 anos, viu, carregando a malinha, fazendo as reuniões. O Conrado fazia as reuniões na própria empresa dele, né? E algumas reuniões no SESI, no Senai, que ficava ali próximo. Quer dizer, é um trabalho belíssimo, uma história belíssima. Mas tivemos muita sorte, porque depois do Conrado entraram outros presidentes que deram exatamente sequência em tudo isso, né, viu? Podemos aqui falar, depois do Conrado, no Osmar Miller, depois do Osmar veio o Ricardo Martins, depois veio eu, que eu fui presidente também lá no biênio 96-98, e retornamos agora, né? Depois de mim nós tivemos o Luiz Carlos Neves, tivemos o Câmara,
o Birajara Câmara, depois tivemos, aí já entrou conosco a CDL, houve uma fusão conosco exatamente em 2001, 2002, que ela se aproximou e a gente acabou agregando isso e transformando no que ela é hoje com a somatória. Ela chegou evidentemente muito pequenininha, a CDL, né? E teve alguns problemas nesse momento de continuidade, de alguns problemas de ordem financeira e tal, e os associados eram todos amigos nossos também. Nós fizemos lá uma fusão de tudo isso e tocamos, e passou a ser um exemplo, quando nós fizemos essa fusão, de uma associação forte, a Enflo mais a CDL em São José, que deu alguns frutos que aconteceram aí pelo interior do estado, em mais 6 ou 7 municípios, que tem o mesmo modelo realmente de exemplo aí para todo o estado. E por isso também que ela se tornou forte, né? Porque a nossa região, ela não é uma região forte em indústria, ela é uma região forte no comércio e em serviços. É verdade. Né? Aí é que ela é representativa, né? Somando com a indústria, que temos poucas indústrias, mas as poucas indústrias que tem são grandes e são boas. Tem indústrias que talvez você nunca tenha visto falar, Luciana, que daqui a pouco estão exportando tecnologia aí para o mundo todo. Já manda aí para o Brasil inteiro, mas vão mandar para o mundo todo. E que estão escondidas. E você não sabe onde elas estão, né? Porque o município é grande, já passamos já de 200 mil habitantes somente em São José. Quando você leva isso para a região metropolitana, hoje nós temos um acordo de cavalheiros com as nossas co-irmãs, que depois disso foi criado, né, Conrado? Foi criado as entidades de Palhoça, de Biguaçu, de São Pedro, de Rancho Queimado, de Angelina, várias outras. Posso dar uma pausa nisso aí? Pode dar. Luciana, nós fizemos um programa durante essa gestão inicial que era livre iniciativa e associativismo, prefeitura municipal, etc. E fizemos reuniões e deu um trabalho enorme em todos os municípios em volta de São José, exceto Florianópolis. Já tinha. O primeiro nós fomos a Biguaçu, porque já tinha uma associação incipiente, incentivando os empresários a criarem a sua associação comercial ou a sua CDL, incentivando. E isso a gente montou um programa na época para que crescesse o associativismo empresarial na região metropolitana. E até hoje, aí o Tito pode falar das coisas, continua essa política quanto de criar outras associações. Já hoje está acho que todos os municípios em volta já tem. Mas isso começou já lá no início, quando nós éramos ainda bem pequenos. Já tínhamos essa visão. Essa visão de que ampliar. Que precisava unir todo mundo, né? Exatamente. Porque fica mais forte também, né? Tipo. Mas então, Luciana, e aí chegamos onde estamos hoje, né? E levamos a entidade, né? Todos os presidentes que passaram por lá procuraram fazer um trabalho no sentido de crescimento mesmo, cada vez mais. E agora, com esse crescimento econômico que está tendo no Brasil, e por consequência aqui no nosso estado e na nossa região, isso nos beneficiou muito. Nós assumimos a Enflo fazem 3 anos agora, né, em julho de 2009, portanto vamos ficar mais um ano. Já é o 2º mandato nesse momento. Pode ter somente 2 mandatos lá, o que já está de bom tamanho, viu? 2 anos mais 2. E estamos ditadura. E pegamos esse crescimento todo, estamos tocando lá de uma maneira realmente fantástica, viu? Agora ampliamos bastante, crescer nessa gestão, para falar um pouco mais especificamente da nossa gestão, nós tivemos aí um crescimento de mais de 1.200 associados somente nesses 3 anos, né? E com a triplicação de arrecadações e de serviços prestados a essa classe toda. Mas o que talvez tenhamos feito assim de mais importante é levar a Enflo um pouco mais para fora. Ela sempre esteve envolvida com os problemas da comunidade, mas talvez nesse momento ela esteja um pouco mais, viu? Porque nós estamos muito envolvidos politicamente, não de uma forma partidária, que a associação ela é apartidária, mas nós como associados e como cidadãos
devemos participar desse processo político. Temos projetos assim muito importantes na área social e na área de discutir os problemas que envolvem a nossa região, mas principalmente o município de São José, que é o que eu dizia há pouco. A gente respeita a territorialidade. Nós temos aqui os nossos amigos de Florianópolis da CIF, os amigos de Biguaçu, de Palhoça e de outros municípios, onde cada um procura trabalhar no seu município. Ela permanece com o nome da região metropolitana, ela procura participar dos problemas que são comuns a toda a região metropolitana, mas ela se dedica mais especificamente aos problemas de São José. Um acordo que temos aí tanto com a nossa FACISC, né, que é a nossa federação da ENFLO, que pertence a ela, quanto da FCDL, que é a federação das câmaras de lojistas de Santa Catarina. Então estamos fazendo esse trabalho por aí, mas é uma coisa muito gostosa, viu? Agora, vocês acabam atuando com o comércio, a população e até politicamente também, que eu me lembro que, como você já falou, são apartidários, né? Não tem partido e tal, mas eu me lembro que a gente conversou aqui por telefone certa vez sobre aquele curso dos vereadores lá de São José, super interessante, aqui um curso de liderança, né? Exatamente. Porque muitas vezes o vereador, ele ganha, ele é uma pessoa conhecida, acaba tendo a votação, mas não tem o feeling, de repente, para liderar, né? Sem dúvida. É muito interessante. Nós estamos com esse curso terminando hoje e amanhã termina o primeiro curso. Coincidência, terminando esse final de semana. E daqui a 3 semanas termina a segunda turma. A primeira turma esse final de semana e a segunda daqui a 3 semanas. Vamos estar formando aí em torno de... a participação chegou a quase 100 pessoas nos 2 cursos. Houveram, logicamente, algumas desistências e tal, mas nós tínhamos 200 pessoas querendo fazer esse curso. É uma coisa impressionante, viu? A repercussão que teve e a importância para a nossa região. Temos candidatos lá que estão fazendo o curso em todos os municípios da nossa região. Palhoça, Biguaçu, Florianópolis, São José, São Pedro de Alcântara, Angelina, Santo Amaro da Imperatriz, fazendo o curso conosco. E desses já temos 32 que confirmamos essa semana de que serão candidatos para os seus municípios. Então é algo realmente fantástico, né? Eu acho que esse tipo de trabalho é que nós temos que fazer. E nós damos as nossas opiniões e o que pensa a classe empresarial e tudo aquilo que envolve a administração pública do nosso município. Nós estamos lá participando ativamente disso. Nós queremos aplaudir, queremos criticar também. O que nós temos muito é independência e procuramos ter muita ética, né? Fazendo isso com muito cuidado. Tenho brincado que nós até que ultimamente acho que temos criticado um pouco mais do que aplaudir. Já tivemos oportunidade de dizer isso para alguns prefeitos aqui da nossa região. Gostaríamos de fazer o inverso, de aplaudir mais, né? Mas quando a gente vê assim, por exemplo, hoje que está definido já os candidatos da nossa região toda, né? E já começou, tivemos o primeiro debate político hoje pela manhã, que eu tive a oportunidade de assistir. Então você veja o quanto é importante nós darmos a nossa participação em tudo isso, viu? E estamos percebendo que por ser um ano político, como eu dizia, a gente vê muitas obras na cidade, né? Muitas coisas acontecendo. Verdade. E eu fico a imaginar assim, por que isso não acontece o ano todo, né? Por que isso só acontece na hora, em vésperas de eleição e tal, quando poderíamos estar trabalhando em tudo isso desde o primeiro ano. Parece que segura os 4 anos, né? E a gente, no último minuto aí solta. E aí a gente percebe que não existe assim muito critério para colocar o dinheiro público em coisas importantes. Eu vejo que em ruas aí que eu digo, poxa vida, mas precisava asfaltar isso aqui mesmo? Eu ia te falar isso agora. Precisava asfaltar isso? Isso me chama muito a atenção. Perfeito estado, e aí você passa no dia de uma obra, estão recapando. Eu acho que teria tantas outras coisas, Luciano, tão mais importante, tantas outras ruas que não tem asfalto nenhum. Não tem asfalto nenhum. E eu soube essa semana que são 1.000 e tantas ruas ainda em Florianópolis, o candidato a prefeito está falando isso. Poxa vida, será que não seria mais prioritário fazer aquilo? Estou vendo o centro todo aqui bonito, fica bonito tudo pretinho, né? A coisa funcionando, asfaltado tal, recentemente. Mas por que não se fez isso há 3 anos atrás, há 2, naquilo que realmente se precisava? E envolver a população naquilo que é mais importante. A população tem que participar disso. Eu garanto que se os municípios, e eu não falo só de Florianópolis, não, estou falando da região metropolitana como todos os municípios,
Será que se consultasse a população ia dizer, olha, não precisa asfaltar minha rua não, mas asfalta outra lá que mora o irmão meu lá, mora um amigo meu que ele está reclamando faz tempo e esse asfalto não sai. Será que não fariam um trabalho muito melhor se fizessem dessa forma? Mas não fazem isso. Lá daqui a pouco as ruas não são vistas, a população não vê. Então, tudo isso, né? Então é isso que nós temos que fiscalizar, é isso que nós temos que dizer ao poder público o que ele deve fazer, mas com muito cuidado, com muito respeito, porque quem manda, na verdade, na cidade é o prefeito que é eleito, é ele que recebe os votos, é a população que está lá, juntamente com a Câmara Municipal, com os vereadores, né? Então eles têm que responder por isso, né? Tem que responder se estão fazendo ou não uma boa administração. E o que nós pediríamos num momento desse é que a população olhasse muito para isso, que verificasse exatamente em quem vão votar, que escolhesse bem seus candidatos, né? Que tenha esse cuidado, as promessas que estão fazendo realmente, se elas vão se concretizar ou não. Esse é o momento para nós analisarmos e para nós votarmos bem, que não vender o seu voto para ninguém, se alguém oferecer algum dinheiro ou alguma coisa, pegue o seu telefone, tire do bolso e grava isso lá, filma, viu? E leva depois para a polícia, viu? Se alguém está comprando voto, está pagando, porque isso não pode acontecer mais no nosso país, e muito menos aqui no sul do país, onde temos os estados mais desenvolvidos, onde temos uma população que teve possibilidade maior, né, de se transformar, de estudar, de se desenvolver, do que, por exemplo, no norte e nordeste brasileiro. Então é por aí que nós andamos, né? Sempre com muito cuidado, mas nos posicionando sempre. Boa dica para o nosso eleitor. Infelizmente o nosso tempo já está meio... mas vamos fazer o seguinte, falamos, né, da Enflo, da história, você falou como ela está atualmente, agora vamos falar um pouquinho de festa, vamos lá, para a gente finalizar, porque completando 28 anos, né? A nossa festa é agora, domingo, né? Isso mesmo. É uma feijoada. Exato, fizemos uma festa um pouco diferente do que fazíamos até então, estamos fazendo um espaço aberto, grande, bonito, fechado, porque se chover não vai ter problema. Sim. Mas aonde isso? Lá em Santo Amaro, na New Time, né? Estamos convidando aí, ainda aqueles empresários e amigos que daqui a pouco querem participar conosco, ainda podem ir. Como amanhã já é sábado, que vão lá diretamente, lá no domingo, que nós vamos ter camisetas para serem comercializadas na própria New Time, e vai ser um dia de confraternização, vai ser um dia de encontro. Empresários, autoridades, imprensa, seus funcionários, seus diretores, os amigos, viu? As famílias, os nossos filhos. Então vamos ter lá um grupo grande participando desse evento no domingo. Comemorando aí os 28 anos, e motivos tem de sobra para comemorar, né? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Eu vou dar um minutinho para cada, para a gente finalizar, pode ser? Conrado Costa, 1 minuto para você, finalize como você quiser, uma mensagem, fique à vontade. Eu posso dizer a vocês o seguinte, que a gente, quando começa essas coisas, a gente não sabe aonde vai chegar, né? E às vezes ela vai a zero. Mas, por exemplo, quem é o grande associado são pequenas empresas. Tem as grandes empresas que elas até nem quase precisam de uma associação, mas a média empresa. E existe um segmento que é as micro e pequenas empresas, as pequenas e médias são as que mais são associadas, as micros. E no momento nós temos o empreendedor individual. Lá no nosso início também, nós nos preocupamos muito com a microempresa. O empresário que é dono de uma microempresa, ele trabalha 14 horas por dia, 12, 14 horas por dia, e ele não consegue participar do associativismo, ele não consegue gerir, então. E no momento nós estamos cooptando agora o empreendedor individual. Ele precisa da nossa ajuda, nós temos muita capacitação, então fica um recado ao empreendedor individual que a Enflo pode ajudá-lo a... Muitos regularizaram agora, recentemente. Exatamente, né? A microempresa, a Enflo pode ajudar muito a micro
e a pequena empresa e agora mais com o empreendedor individual. Ficou o recado aí, obrigado aí ao Conrado Costa, ele que foi o primeiro presidente da Enfle que fez esse trabalho de base para que os outros presidentes pudessem dar continuidade a esse trabalho muito bonito. Tito, 1 minuto para você para finalizar. Vamos. Olha, rapidamente, complementando o que o Conrado falou, a importância da participação do associativismo. É isso que a mensagem final que o Conrado deixou e que eu quero deixar também. No sentido de que você tem que se envolver com a sua classe, você tem que verificar o quanto você pode crescer quando você participa do associativismo. Nós, infelizmente, não temos no Brasil essa cultura do associativismo. Isso você observa muito em países de primeiro mundo. E nós tivemos condições de visitar vários países. Isso é dessa maneira que funciona. Por exemplo, se você for na Alemanha, você vai ver o Projeto Empreender, são eles que fazem lá as escolas técnicas, o empresário, a classe empresarial, a associação que existe dos empresários na Alemanha que decide e diz ao governo o que deve ser feito com relação a escolas técnicas, a cursos técnicos de nível médio, assim por diante. Nós no Brasil não, o governo hoje está fazendo várias escolas aí técnicas, né, mas que não temos nem professores para eles. Não temos nem professores para essas escolas. Então, está sendo inauguradas várias escolas no Brasil, o número realmente é grande, mas nós não temos pessoas aptas, capacitadas para lecionar, para dar aula. Por quê? Porque não se prioriza no Brasil a educação, é um outro problema. E eu acho que nós só temos condições de crescer através da educação. E associativismo. Essa seria a nossa mensagem final. Obrigado, valeu. Tito Alfredo Schmidt é o atual presidente da Enflo e o Conrado Costa, obrigado mais uma vez aí pela sua participação. Ele foi o primeiro presidente da Enflo e agora domingo, 28 anos da Enflo, na New Time Danceteria, comemorando aí mais um aniversário. Obrigado, viu, pela presença. Obrigado pelo espaço, Luciano. Obrigado. E se precisar da gente, estamos Obrigado, aí. Luciano. Tá certo? 4h38, o Painel News fica por aqui.